agora eu tô arrumada, que eu vou tirar umas fotos. E aí eu coloquei essa calça que eu mostrei no último vídeo, uns vídeos aí pra trás que eu tinha comprado. E eu não fiz barra nela ainda. E mesmo com o salto, você vê que ela tá encostando no chão. Eu preciso fazer a barra dela. Mas esse é o look pras fotos. Essa calça com essa blusa aqui é um cropped pra quem é alto, né? Porque pra mim é uma blusa normal. Aí coloquei uns acessórios, meu brinco de sempre e vou lá. Depois eu quero ver se eu consigo fazer um truque pra usar ela com tênis, porque mesmo feito a barra, ela ainda vai ficar comprida, né? Aí eu vou ver se eu consigo fazer um truque pra usar com tênis e ver se vai ficar bom também, se essa frente dela aqui, ó, se não vai ficar muito enrugada. Coloquei uma bolsa pra completar. Tiramos as fotos, eu já troquei de roupa e agora eu vou planejar minha semana. Peguei ali meus caderninhos e vou estudar. Eu quero fazer mais uma aula do curso, né, do ABC lá do MEC, antes do almoço. Então, eu vou sentar aqui e vou começar a fazer essas coisas. Gente, eu almocei, mas eu ainda não terminei de fazer o quiz daquela aula. Então, vou ligar aqui, vou terminar e depois eu falo pra vocês sobre a aula e quanto que eu tirei. Gente, terminei. Essa foi a minha nota. Tirei 8 no quiz. Gente, essa aula falou sobre métodos fônicos sistemáticos. Na verdade, esse é um método de alfabetização cientificamente comprovado, segundo os professores, né, que deram aula à professora, e também ao texto que eu li no capítulo. Você deixa claro para as crianças como que o desenho, aquela letra, né, que é um grafema, está associado a um som, a um fonema. É só sempre ensinar para a criança, né, ao invés da palavra inteira, as letras e os sons. Mas não apenas isso, né? Não é que você não pode mostrar a palavra, né, ler a palavra. É só utilizar esse método, né? Ou acrescentar, ou usar ele como principal e acrescentar outros para ajudar na alfabetização nesse processo. Gente, fiquei animada com a minha nota, que eu tirei 8. E aí eu decidi que eu vou, como eu tenho um tempo, ainda é cedo, né? Agora é 2 e pouca, não. Que horas que é? 1h17. Pois é, tá cedo ainda, nem 2 horas. Aí eu vou terminar a parte C, tá vendo? Que só falta mais uma aula. E aí depois eu vou lá pra cozinha dar uma ajeitada lá, que hoje eu não fiz nada em casa. Gente, essa aula foi tão interessante, falando sobre a compreensão na leitura, que a maior dificuldade que muitos têm em ler é entender o que está se lendo. Eu até fiz um post no Instagram falando sobre isso, e no início do curso de pedagogia eu tinha muita dificuldade para entender os textos que eu lia, porque eu não estava familiarizada com eles, né? Eu não conhecia absolutamente nada do conteúdo, era tudo muito novo. E aí eu procurava informações sobre aquele assunto, só que de um ponto de vista do senso comum, né? Eu assistia vídeos no YouTube que falava sobre o assunto, ou procurava em um site que a explicação não fosse em um artigo científico.
para conseguir me familiarizar com o assunto e depois, quando eu voltasse a ler o artigo, eu conseguia compreender bem. E aqui falou que a leitura ela é justamente isso. O objetivo da leitura é você compreender o que você está lendo, você entender. E como que a gente consegue fazer isso se a gente não está familiarizado? Engraçado que coisas que foram ditas aqui, que a gente deve aplicar como professor no processo de alfabetização da criança, que é de 0 até ela estar, né, alfabetizada, isso ser consolidado, não acontece mesmo. Você vê que as coisas que eles pedem para ensinar aqui nesse processo, eu aprendi depois, sozinha, na prática, quando eu já estava, né, num curso superior. Então, você vê que é importante um professor, aquele que pretende ser professor alfabetizador, entender bem como funciona esse processo, né, de leitura, o que envolve a leitura, para ele ensinar da maneira correta. Uma coisa interessante também, ele falou que quanto mais conhecimento você tem de palavras, né, o vocabulário e conhecimento de mundo também, se enxergar o mundo, ler o mundo, como Paulo Freire falou, né, ler o mundo, entender as coisas que acontecem, se familiarizar, quando você for ler, é mais provável que você entenda o assunto, qualquer que seja, né, o assunto que você vai ler. Tem mais coisas interessantes. Por exemplo, antes da criança experimentar ler, né, nesse processo aí que as coisas acontecem devagar, é bom que ela já vá entendendo o que é ler, como se lê, pra que lê, entendeu? Quando você tem essas coisas na mente, faz mais sentido você se dedicar à leitura, né? Porque quando você acha que determinada ação não serve para nada, então você evita, você não faz, simplesmente isso, você não faz. Então ensinar, né, para a criança que ler é algo fundamental não só para a carreira acadêmica, mas para a vida, sabe? Ler e compreender, questionar o que você está lendo, buscar razões, né, naquele texto ali e interagir com ele. Eu já fiz um vídeo aqui, vou até deixar aqui no card, falando sobre leitura ativa. E um passo importantíssimo na leitura ativa é você interagir com o texto. Você questionar por que isso está escrito, como que isso funciona, para que isso serve, e interagir, como se você estivesse mesmo conversando com o autor durante o processo de leitura. E depois tentar explicar para você mesmo o que foi lido ali e como que aquilo ali pode ser útil de alguma forma, ou como que o assunto é inútil, isso também é válido, para poder a sua leitura ser eficiente. Isso aqui eu achei interessante mostrar para vocês, que eu sei que nem todo mundo aqui faz esse curso, né? Mas olha só, o círculo virtuoso da leitura. Quanto mais você lê, mais você conhece. Quanto mais você conhece, melhor você lê. E quanto melhor você lê, mais fácil se torna ler e mais você quer ler. Esse é o processo, né? Para você ser bem-sucedido, tanto no ato de ler, se você gostar de ler, como ler e compreender. Você buscar informações, você tentar ver como que aquele assunto se encaixa no mundo e questionar e interagir com o texto para sua leitura ser mais agradável e para você ter uma compreensão real do que está sendo lido. Agora eu vou ver o vídeo que eu ainda não vi. Agora eu vou ver esse vídeo aqui, ó, para completar a aula. Aí depois também tem o capítulo, né, para ler. E depois eu faço o quiz. Gente, terminei. Tirei 8. E agora eu vou parar para comer. É 2h50 agora. E aí depois eu já vou ficar por lá para arrumar a baguncinha que tá lá na cozinha.
Gente, já tá escuro, já tá noite. Eu vou deixar aqui um videozinho que eu fiz com regras básicas da ABNT para edição de texto. Aí, se vocês gostarem do vídeo, eu deixei também esse vídeo, só que ele não ficou muito bom, vou ter que repostar ele lá no Instagram, e também uma versão em texto dessas regras. Aí é só vocês me seguirem lá no Instagram que vocês vão ter acesso. E eu vou aproveitar para encerrar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, se vocês gostaram, comenta aqui o que vocês acharam, dê sugestões de próximos vídeos. E se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau!